Olá, boa tarde a todos. Vamos começar então essa live aqui para falar um pouco sobre saúde mental no trabalho, né? Por que é tão difícil a gente falar sobre esse assunto e que ferramentas, que a gente pode fazer para lidar com esse problema no mundo do trabalho, nas empresas, no mundo corporativo. Só algumas questões técnicas, assim, devido ao formato dessa reunião, só eu vou falar aqui, vou ficar falando sozinho, vocês podem interagir comigo pelo chat, e aí vou tentar deixar um tempo no final para esclarecer dúvidas que vocês possam enviar durante aqui a nossa conversa, mas mesmo assim, eu sugiro que vocês, ao fazerem alguma pergunta, coloquem um e-mail de contato, porque se não der para responder, depois a gente entra em contato pelo e-mail que vocês fornecerem. E tem um e-mail também, que a Mantra está disponibilizando aqui, para depois me encaminhar e eu poder responder, que é o gsp@mantris.com.br. GSP, Gato São Paulo, né? gsp@mantris.com.br. Então, então vamos lá, eu acho que espero que em uns 40 minutos eu consiga falar um pouquinho sobre o que eu pretendo falar hoje para vocês. E aí eu tento interagir um pouco mais, vendo aqui o que vocês escreveram. Bom, primeiro quem eu sou, né? Eu sou o André, eu sou médico, um médico muito insatisfeito com a formação, achando que era muita química e estatística para explicar o ser humano, e muito criticado porque eu conversava muito com os pacientes. E nessas crises existenciais de jovem doutor, acabei indo para a Escola de Arte Dramática, fiz teatro, sou também autor, produtor, diretor de espetáculos de teatro. No teatro encontrei um exercício de empatia, né, o exercício do ator, de viver outras pessoas, de encontrar outros desejos e outros impulsos que não são os meus do dia a dia, e processo de autoconhecimento também muito bacana, e um olhar para boa transgressão, né? As regras estão aí para a gente questionar e tentar entender o porquê delas, né? Então, um olhar mais filosófico sobre as regras e as organizações e tudo mais, vem muito daí do teatro. Enquanto eu estudava teatro lá na ECA, eu trabalhava em ambulatórios de empresa para me sustentar e comecei a ver um ambiente corporativo, um mundo do trabalho, e a empresa funcionando como um organismo, né, com uma organização do trabalho, com um dialeto, com uma cultura, com pessoas e regras e instituição interagindo, formando um organismo. Achei isso muito interessante. Para resumir, acabei indo para a medicina do trabalho, fiz minha formação em medicina do trabalho, tirei o título de medicina do trabalho e fui trabalhar. E aí me deparei com uma epidemia de adoecimento mental e muita resistência para aprofundar e abordar esse assunto de uma forma que a gente consiga buscar a causa raiz. Vou falar um pouquinho até hoje, vou começar falando o porquê dessa dificuldade. E aí me deparei com uma disciplina relativamente nova, que é a psicodinâmica do trabalho, que muito do que eu vou falar hoje é sobre psicodinâmica do trabalho, que é uma disciplina francesa criada pelo Christophe Dejour, que é um médico, ergonomista e psicanalista, que na década de 70, a partir da psicopatologia do trabalho, a partir das doenças, depois de estudar muitos anos as doenças do trabalho, ele falou, vou estudar a saúde no trabalho. Mas o que faz o trabalho ser bom? O que faz o trabalho ser um lugar de realização pessoal e não de sofrimento mental? E a partir daí ele inventou a psicodinâmica do trabalho. Eu sou da primeira turma que estudou psicodinâmica do trabalho no Brasil, e conhecendo a psicodinâmica do trabalho, eu comecei a implementar e fazer um trabalho com estudo de organizações e entender o porquê dessa epidemia de adoecimento mental, com resultados muito positivos. Aí eu estudando psicodinâmica do trabalho, entrei em contato com a psicanálise e eu estou hoje na minha formação de psicanalista. Atualmente, além de prestar serviços para diversas empresas como palestrante ou como consultor de modelos de negócio e organizações de trabalho visando a redução do adoecimento mental e a maior produtividade, o engajamento e o zelo pelo trabalho, né? Eu também sou o responsável técnico pela área de saúde ocupacional do Banco Itaú.
né? Então, as pessoas que trouxeram a psicodinâmica do trabalho são 3 pessoas incríveis, né? Um psicanalista, um médico do trabalho e uma professora titular da Faculdade de Medicina, que é terapeuta ocupacional. A gente construiu o Instituto Trabalhar, que é um lugar de formação em psicodinâmica do trabalho e orientação e esse tipo de prestação de serviço para as empresas e tudo mais. Então, eu sou um médico, ator, produtor, diretor de teatro, médico do trabalho, quase psicanalista, que vai falar de psicodinâmica do trabalho. Por isso que o que eu vou falar, às vezes, traz alguns conceitos de psicanálise e não é que eu estou abraçando árvore e soltando borboleta, tem bastante teoria e é séria a conversa. Bom, mas eu queria começar a falar sobre o porquê que é tão difícil a gente abordar o adoecimento mental no ambiente do trabalho. É um conceito que eu gosto muito, que a gente usa bastante na psicodinâmica, que é de defesa psíquica, né? Sempre que a gente se depara com um sofrimento que a gente não dá conta, um sofrimento que a gente não tem, que a gente é impotente, a gente costuma ter 2 formas de lidar com ele. Ou a gente finge que ele não existe, ou a gente transforma ele num valor, né? Então, se eu estou andando na rua e eu ficar pensando que eu posso ser assaltado toda hora que eu andar na rua, é muito desgastante andar na rua. Então, eu falo, não, mas eu não teclo o meu celular, eu não fico com nada à mostra, eu não ando sozinho em ruas escuras e eu vou criando estratégias para acreditar que, não, eu tô imune, eu não sofro esse risco. Esse risco, para mim, não existe. E aí eu ando na rua sem pensar em assalto, em criminalidade, né? Então, é uma mentirinha, entre aspas, que a gente vai contando para a gente conviver com aquele risco, a gente fingir que aquele risco não existe. Só que, eventualmente, alguém é assaltado, e alguém pode ser assaltado na minha frente. E aí, o que esse assalto conta para mim? Esse assalto conta que, opa, você estava esquecendo, mas o risco existe, poderia ter sido você, né? E aí, essa realidade vem, o risco volta à tona e sai do meu inconsciente. E isso me desestabiliza muito. Isso me torna muito mais difícil eu seguir andando na rua. Vamos parar esse exemplo, eu vou dar um outro exemplo em paralelo, mais ligado ao trabalho. Existe um risco de queda, eu trabalho em altura. Eu gosto muito de mostrar foto daqueles construtores de Nova York, nos arranha-céus, naquelas vigas a centenas de metros de altura. Mas se vocês colocarem no Google construção de Nova York, acho que já aparecem essas fotos no Google Imagens, né? Então são as pessoas naquelas vigas fininhas, sentadas com a perninha balançando, fazendo a refeição. Aí você olha para aquilo e fala, mas por que a pessoa aumenta ainda mais o risco de queda? Por que ela faz a refeição aí? Ou tem uma foto até deles fazendo a cesta, deitados ali com o bracinho cruzado em cima da viga. Quer dizer, se um daqueles trabalhadores vira de lado, ele cai, né? E morre. E eventualmente alguém cai e morre. E aí, que nem o assalto, o que é aquela vítima? O que é aquele cara, aquele corpo estendido no chão? É trazer de volta a noção, trazer para a consciência de novo que sim, você pode cair. Foi o seu profissional colega aqui que caiu, mas poderia ser você. E todo aquele exercício que você fez para acreditar que você não corria o risco de queda, toda essa defesa psíquica que você construiu, ela é abalada. E aí a primeira coisa que acontece é você perder o equilíbrio e querer se segurar em alguma coisa. Porque o medo de cair volta. Então, eu estou mostrando para vocês 2 situações em que a gente nega o risco, mas que a realidade de vez em quando traz o risco de volta. Só que esse trabalhador que tá lá na altura, esse profissional que lida diariamente com o risco de queda, ele não só ignora, como ele enfrenta esse risco. O enfrentamento do risco vira um valor, uma crença para ele, né? Não, eu não caio, nunca caí, não vou cair. Para mim, a altura não é nada. Eu aqui, imagina, eu nasci para isso. E aí começam a criar rituais e práticas justamente de enfrentamento do risco, o que faz aumentar o risco. Vou dar um outro exemplo. Um médico que deu um plantão de 24 horas e vai emendar num outro plantão, ele pensa assim, bom, eu já dei um plantão de 24 horas, estou sem dormir, nossa, eu já vou para outro hospital, emendar, olha só como eu sou dedicado, como eu sou esforçado. E vira um valor esse sacrifício que ele faz, porque ele não tem outra opção. A defesa psíquica também explica muito o processo de masculinização da mulher no ambiente de trabalho, né? Eu, depois de 3 meses de licença maternidade, voltei. Porque, para mim, carreira em primeiro lugar, ela começou esforçada, começou dedicada, olha o meu valor, né? Por que vira um valor
deixar uma criança com 3 meses de idade, no momento que ela está aprendendo a diferença entre ela e a mãe. Ela está começando a descobrir que ela é um ser separado da mãe, a mãe volta para o trabalho, porque existe uma competição desigual entre homens e mulheres. Os homens não precisam fazer uma pausa de 4, 6 ou 7 meses na carreira para cuidar de uma criança. E quando ela volta, não se leva em consideração que ela está afastada há muito tempo, que ela está deixando o filho pela primeira vez com alguém, que ela está angustiada, que o filho começa a frequentar a creche, escola, começa a ficar todas as infecções, começa a ter que faltar para ir ao pediatra. Então a mulher fica em muita desvantagem por ser a genitora, por causa da maternagem e da gestação. Então, para enfrentar isso, ela tem que sacrificar a maternidade dela. E isso dói muito. Isso traz uma culpa muito grande. Como é que eu lido com essa culpa se eu não tenho o que fazer? Se eu tenho que ter carreira? Se eu quero sobreviver? Se eu quero prosperar? Eu transformo isso num valor. Olha só, 3 meses eu estava lá. Olha só como eu estou engajada, sou envolvida no meu trabalho. Então, vocês percebem que essas situações, a do assalto, a do risco de queda, a do médico, a da mãe no trabalho, são situações em que riscos, problemas, sofrimentos são ignorados e transformados em valor. Né? Eu não sou assaltado, aliás, eu atravessei aqui uma rua que ninguém mexeu comigo, olha só como eu estou imune a isso. E a gente precisa da defesa psíquica para seguir em frente. Só que, como eu disse, eventualmente alguém é assaltado, eventualmente alguém cai, eventualmente algum médico entra em burnout, e por aí vai. E o que essas vítimas contam para nós que estamos resistindo ao trabalho, ao sofrimento no trabalho? Elas falam que esse sofrimento, que esse risco, que essa questão existe. E ela abala o nosso equilíbrio, porque ela quebra a nossa defesa psíquica. Como é que eu faço para restabelecer a minha defesa psíquica? Eu responsabilizo a vítima. Ah, você viu que ele caiu? Será que ele não bebeu? Será que ele não tinha labirintite? Porque aqui é assim, aqui esse trabalho é assim. Ah, você viu que a menina foi assaltada? Pô, mas também, né? Ela deu mole, ela estava teclando. Também, pô, ela estava de minissaia, ela estava chamando muita atenção. E aí a gente começa a responsabilizar e imputar na vítima o que pode ter provocado aquele episódio. Porque aí o problema é da vítima e não é meu. Por quê? Porque eu estou com dificuldade de lidar com o meu próprio sofrimento. Então, quanto maior o sofrimento, mais inconveniente é o adoecimento. Por isso que, às vezes, no ambiente de trabalho, as pessoas doentes falam, não, você está doente, não pega bem, né? Você se afasta, vai para o INSS, vai se cuidar. A gente faz isso com a melhor das intenções. Mas quando uma pessoa está sofrendo, está chorando no ambiente de trabalho, ou não está dando conta, ou a gente abraça, a gente traz para perto. A gente não fala, sai, se cuida, quando você não for mais inconveniente, você volta. E essa inconveniência reside na dificuldade que a gente tem de lidar com a impotência que nós temos hoje para enfrentar o adoecimento mental no trabalho. E quando a gente acha que o cara caiu porque ele tem labirintite, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um otorrino, avaliar todos os outros profissionais para ver quem tem labirintite. A gente vai proibir as pessoas de andarem na rua com roupas que chamam a atenção. E aí começa, né? A gente começa a focar nas fragilidades das pessoas, né? A ginástica laboral, né? Esse processo aconteceu todo na questão do Ler-Dort, né? Primeiro a gente nega. Pô, eu sempre digitei, nunca tive isso. Não, se a pessoa teve Ler-Dort é porque ela é frágil, porque ela não, né? Em um congresso uma vez eu vi essa pergunta, doutor, como é que a gente seleciona pessoas que não adoecem? Pessoas que aguentam, quer dizer, pessoa bem intencionada, eu quero selecionar pessoas que não vão adoecer nesse ambiente. Como é que eu seleciono pessoas que não adoecem? E a resposta é muito simples, não selecione pessoas, porque pessoas adoecem, né? Então existe uma responsabilização da vítima, ela que digitou errado, ela que, né? E uma criminalização do adoecimento, né? Que é muito comum também. Mas, pô, um atestado bem na véspera de feriado, pô, terceiro atestado. E aí começam vários processos de verificação e controle do adoecimento para afastar, não que não exista malandragem, tudo, mas não é isso, não é isso que vai resolver o problema, né? A partir do momento que você entende que existe o problema, você ainda com foco na vítima, você fala, bom, então vamos fazer ginástica laboral. Para que fazer ginástica laboral? Para hipertrofiar a musculatura e as pessoas aguentarem a sobrecarga de peso, de digitação e etc. e tal. O
que já é um passo adiante, quer dizer, já não é mais crime adoecer, mas também é um problema, ainda é um problema das pessoas. E aí você hipertrofia a musculatura das pessoas para suportarem a sobrecarga. E não lidamos com a sobrecarga. Até que a situação vai amadurecendo, e hoje em dia a gente tem até uma legislação, que é até exagerada, e a gente sabe cientificamente que a partir de 8.000 toques por hora você aumenta a chance de ter Ler-Dort, a altura do monitor, a posição do teclado, a altura da mesa, como é que fica o pé, e etc. e tal, para ter um maior conforto para as pessoas poderem trabalhar e a gente mitigar esse risco. Então hoje, em Ler-Dort, está cada vez menos se fazendo ginástica laboral e cada vez mais tentando trazer conforto ergonômico ósseo-muscular para que as pessoas possam trabalhar. Saúde mental é mais ou menos o mesmo processo, só que a gente está um pouco antes. Quer dizer, teve um... E cada empresa, cada lugar está num estágio, né? Tem lugar ainda que adoecer mentalmente é crime, né? É uma fragilidade da pessoa, uma pessoa que não nasceu para isso, né? Não dá conta, coitado, né? Pede para sair e por aí vai. Tem lugar em que a gente faz sala de descompressão, né? Quer dizer, vamos fazer sala de descompressão. Quer dizer, a gente ainda não está verificando o que está comprimindo. Quer dizer, a sala de descompressão é a ginástica laboral, né? E treino de resiliência, e mindfulness, e vamos botar psicólogos e psiquiatras, e vamos tratar as vítimas, que já é uma evolução. Quer dizer, agora a gente está começando a poder falar sobre saúde mental. E tratar as vítimas, tratar a pessoa que está com adoecimento mental, é muito importante. E, aliás, a pessoa que está com adoecimento mental fica muito constrangida, né? É uma coisa inerente à pessoa que passa por um adoecimento mental, o medo de perder o emprego. Então, um desafio muito grande das empresas é criar um ambiente de confiança para que as pessoas possam revelar a sua fragilidade, o seu adoecimento. E a questão é que isso não tem nível hierárquico, né? Uma vez eu estava falando com um executivo de uma grande empresa e ele passou por um adoecimento mental, ele me procurou como médico e psicanalista e eu conversei bastante com ele, tratei dele e ele foi tratado por um psiquiatra em paralelo e tanto eu como psiquiatra falamos para ele, olha, você gosta muito, primeiro se desconecta um pouco do trabalho, não tem jeito, e você está num processo até de reavaliação dos seus valores, da sua vida, etc e tal, então você adora fazer atividade física, vai no Ibirapuera, vai correr, e aí no retorno ele falou, André, não fui correr, não fui no Ibirapuera, eu falei, por quê? Ele falou, porque se alguém da minha equipe, alguém da minha área, afastado por adoecimento mental, eu visse correndo no Ibirapuera, eu mandava embora. Agora eu entendi o que você está falando. Né? Então, isso era a defesa psíquica que ele tinha. A dificuldade em acreditar que alguém está doente. Por quê? Porque ele estava resistindo a um sofrimento que ele era impotente. Né? E a novidade é que a psicodinâmica do trabalho ajuda a gente a entender onde está a sobrecarga, onde está o sofrimento patologizante, o sofrimento que gera adoecimento mental no ambiente de trabalho. Então, nós não estamos mais impotentes. Ainda hoje, eu encontro, acho que vocês também, muitas saídas de aplicações de questionários para entender o grau de sofrimento, o que tem o seu valor. Você quantifica, de alguma forma, mas não aborda a causa, né? O SRQ-20, o JCQ, e questionários de quantificação de estresse. Legal, sabemos que tem estresse, sabemos que... né? Mas uma dificuldade muito grande de saber como lidar com... Mas o que no trabalho está gerando esse sofrimento? A psicodinâmica traz muito dessas respostas, né? Através desse olhar ergonômico, psicanalítico, mais amplo das relações no trabalho e do ambiente do trabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas o primeiro passo é a gente primeiro poder falar sobre isso. Né? Você quebra o braço, você pode ter Ler-Dort, você pode ter problema de coluna e você pode ter um adoecimento mental. E isso não quer dizer que você é um inválido, que você é um desleixado, que você é um desadaptado, isso quer dizer que você passou por isso como muitas pessoas vão passar. E o que também não quer dizer que é normal, que é um outro conceito muito importante, o que é normal. Né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 80% das pessoas, e agora não lembro em quantos anos, vai ter algum transtorno mental. Então, ter transtorno mental é normal. Né? Então, quer dizer, a questão da defesa psíquica, para encerrar esse assunto, a defesa psíquica ela serve para a gente seguir em frente, mas não é porque aí eu consigo andar na rua que eu vou achar que a criminalidade é uma coisa normal. Né? E às vezes a gente precisa discutir a causa dos problemas, porque senão o profissional que trabalha em altura
quando um médico inconveniente como eu fala, ó, você precisa se ancorar, você precisa prender o cinto, se enganchar em algum lugar para não cair. Imagina, eu nunca caí, eu vou cair aqui. Quer dizer, quem é esse cara para vir aqui para quebrar minha defesa? Quem é esse cara para falar aqui que eu corro o risco de cair? Eu não corro o risco de cair. Então, é um mau negócio a gente negar o problema, porque a gente aumenta ele, né? A gente até valoriza e transforma ele numa crença. Por isso que hoje, no ambiente do trabalho, a gente falar de saúde mental é um tabu, é inconveniente, incomoda, porque a gente está muito impotente diante disso. E o que eu estou trazendo aqui hoje é que nós não estamos mais impotentes. Nós temos a psicodinâmica do trabalho, e eu já tenho experiência com isso, já apliquei isso, e o efeito é muito positivo para a saúde, para o resultado, para a imagem da empresa, para a redução de processos trabalhistas, e por aí vai. A gente entra num ciclo virtuoso muito legal, mas precisa cutucar a ferida, né? Fazer uma brincadeira aqui, quando um idoso, hipertenso, diabético, pega o coronavírus e falece, o coronavírus matou esta pessoa. Quando uma pessoa tem burnout no ambiente de trabalho, calma, burnout é multifatorial. Como é que está a vida dele? Eu sei que ele se separou, eu sei que parece que ele estava fazendo esporte, ele não pode fazer mais, eu sei que ele não estava equilibrado, ele tem essa personalidade mesmo, e aí o problema é da pessoa. O que pode ser, o que faz sentido, o que devemos considerar, mas não podemos deixar de ver o trabalho. O ambiente do trabalho, a organização do trabalho, a forma de avaliação, de incentivo, de encarreiramento, os processos, os sistemas, os rituais, tudo isso que faz a organização do trabalho, o contexto do trabalho, está ajudando a pessoa a se realizar profissionalmente, está ajudando a pessoa a ter mais saúde, o que é muito possível, ou está fazendo ela suportar alguma coisa e precisar de mecanismos de compensação. Yoga, atividade física qualquer, mindfulness, resiliência, sala de descompressão, etc. e tal. E temos que tomar cuidado para quando alguém adoecer, a gente não achar que foi falta de compensação, que foi falta de resiliência, foi falta de atividade física, mas que existe alguma coisa no ambiente do trabalho que a gente pode olhar. E a grande ironia é que quando a gente quebra esse tabu e a gente olha, é muito produtivo. É muito produtivo. Bom, então, toda essa introdução para falar que é difícil falar sobre isso, mas que, no fundo, o adoecimento mental traz uma grande oportunidade da revisão do modelo de negócio, da organização do trabalho e do que estamos fazendo, do contexto do trabalho. E a psicodinâmica, aí eu não vou conseguir aqui dar uma aula de psicodinâmica para vocês, num encontro breve desses. É algo bastante técnico, bastante profundo, uma linguagem bastante diferente da nossa usual, mas eu posso tentar trazer de forma mais coloquial algumas coisas para vocês entenderem por onde passa a psicodinâmica do trabalho. Então, eu vou falar um conceito bem importante para a gente, que é o da identidade profissional. Mas antes de eu entrar na identidade profissional, eu pensei aqui de dar alguns exemplos de como, às vezes, mexer no contexto é muito mais produtivo. Eu, por exemplo, lá no Itaú, em 2011, eu fui chamado para fazer um programa de readaptação de funcionários. Então, vinha um caixa de banco que estava afastado do INSS por Lerdorte, e aí ele voltava, o INSS deu alta, ele estava indignado porque ele ainda não estava bem, e tinham lá uns exames mostrando que ele ainda tinha um espessamento, tendíneo, etc. e tal. Mas tá bom, então você vai voltar para a agência, mas você não vai abrir caixa. Você vai ficar no autoatendimento, você vai ajudar na triagem das filas, você vai ajudar lá no back-office, etc. e tal, e você vai embora mais cedo para dar tempo de você fazer sua fisioterapia, e daqui um mês você volta. E aí os pacientes voltavam, e aí, eu cheguei lá e meu gestor falou que eu tinha que abrir caixa porque a fila estava longa, eu não consegui ir embora mais cedo, e não tive aderência, e o meu gestor... E aí o banco falou, e aí, como é que está indo, doutor André? Eu falei, olha, eles estão trazendo que o gestor não está aderindo a... o problema é do gestor, né? O gestor não sabe acolher, o gestor é despreparado, precisamos dar treinamento de gestor, a gente pode penalizar o gestor que não acolheu, porque é a obrigação do gestor. Eu falei, mas todo gestor está fazendo isso? Quer dizer, ao invés de olhar para as pessoas, eu falei, vamos dar uma olhada no contexto? O que eu fiz? Eu fui falar com os gestores. O que os gestores me trouxeram? Que eles têm uma meta. E quando uma pessoa volta para a equipe dele, essa meta aumenta. Então, sei lá, eu tenho 4 caixas. Vem mais um caixa para a minha agência, minha meta passa a ser 5. Aí vem um tal de doutor André e fala, só que esse quinto, que aumentou a sua meta em um quinto, ele vai embora mais cedo, ele não vai abrir caixa, ele não vai produzir.
E aí eu prejudico a performance do gestor. E aí o gestor fica bravo. E eu falei, você tem razão, gestor. Aí eu voltei para o banco e falei, o problema está na meta. Já foi um escândalo. Já foi um, poxa, como assim? O cara é médico, está falando de meta, né? Mas o Itaú teve bastante abertura, teve vamos experimentar, vamos pilotar isso aí. Então eu mandava as pessoas para a agência e o gestor falava, pô, minha meta é 4, com esse cara minha meta ficou 5. E eu respondia, não, sua meta vai continuar 4. E a sua meta só vai ser 5 quando eu der alta para ele, e ele estiver pleno no trabalho. Ah, é? Mas o que ele produzia aqui nesse tempo menor, conta para minha meta? Conta. Tinha gestor que me procurava falando, pô, doutor André, não tem nenhum readaptado na minha agência. E tinha gente que passava em consulta depois comigo e falava assim, nunca fui tão bem acolhido pelo meu gestor. Que pessoa humana. A gente não penalizou ninguém, a gente não deu nenhum treinamento, a gente só fez uma regra, a gente criou um contexto coerente com o que a gente esperava. O contexto era, cuide dessa pessoa, gestor, e você vai ser penalizado por isso. E a regra virou, cuide dessa pessoa, que ela tem uma vantagem para você. Os índices de sucesso da readaptação chegaram próximos dos 100%, e as pessoas que passavam na readaptação, depois tinham um índice de reafastamento ou de afastamento menor do que as pessoas que nunca tinham nada. Quer dizer, foi um sucesso absoluto, apertando uma porca e um parafuso de um processo, mexendo na regra desse processo. É disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de analisar o contexto. Além de tudo que a gente já faz, que eu acho que a gente precisa tratar as pessoas que estão doentes, a gente precisa ajudar elas a ter equilíbrio na vida, a gente precisa também dar uma olhada para o contexto do trabalho. E isso é um tabu. Isso é complicado. Um médico do trabalho falar de um ajuste de metas é muito pouco usual, mas é um ótimo negócio. Eu costumo brincar que eu sou médico do trabalho, não do trabalhador, né? Mas o que a gente olha para uma organização do trabalho para a gente ver aonde a gente pode estar? O que o Christophe Dejour falou que precisa existir um contexto para esse contexto ser saudável e a partir daí a gente não precisar ter sala de descompressão e sim ter pessoas engajadas e com zelo por que fazem, com o que fazem. É a identidade profissional bem constituída. Quer dizer, esse é um fator muito importante no trabalho. Não é o único, mas é um fator muito importante. A identidade é quem eu sou. A identidade profissional é quem sou eu profissional. E a profissão define muito da nossa identidade, né? A gente se apresenta pela profissão. Quem é o André? Ele é médico, ele é isso. E a gente fala de trabalho. O trabalho é para adulto, o que a família é para criança. Então, quando essa nossa identidade não está bacana, não está bem constituída, não está funcionando direito, a gente não está funcionando direito, né? Um grande aspecto para a gente ter uma identidade profissional bem constituída é a percepção da utilidade do nosso trabalho. É o valor que eu gero com o meu trabalho. E o valor está no outro, o valor está na sociedade. O valor está na minha contribuição para o cliente, para a outra área que eu sirvo, para a sociedade. Toda profissão precisa ter um valor. Qual o valor do gari? A limpeza. Qual o valor do médico? Diminuir o sofrimento, promover a saúde. Qual o valor do policial? Manter a ordem, a segurança. Qual o valor do engenheiro, do arquiteto? Construir e por aí vai. Porque se o meu trabalho não tem valor, eu não tenho valor. Porque o trabalho é o que eu faço da minha vida. O trabalho é a forma que eu participo da sociedade. Então, cada tarefa, cada cargo, cada empresa precisa gerar valor. Senão, eu não tenho valor. Para que serve uma empresa? A gente já se acostumou a responder, uma empresa serve para gerar lucro. E esse é um dos problemas na raiz do adoecimento mental que a gente vive hoje, dessa epidemia. Porque uma empresa não serve para ter lucro. Uma empresa serve para gerar valor. Valor para o serviço que ela presta, valor para as pessoas que trabalham nela, valor para o investidor, que não é só exclusivamente valor financeiro, né? Não que valor financeiro tenha problema, pelo amor de Deus, né? Mas um valor financeiro, um resultado financeiro desatrelado de um valor subjetivo, social, é um não valor humano, é uma identidade profissional não constituída. Vou dar um exemplo bem concreto. Eu sou um faxineiro da NASA. Faxineiro da NASA, o que você está fazendo? Estou mantendo o ambiente limpo
para as pessoas poderem trabalhar. Muito bem. Para que você faz isso? Ué, para a gente mandar um homem para o espaço, para a gente melhorar a tecnologia, para a gente melhorar o mundo. Esse cara conhece o propósito, o valor da tarefa dele e da empresa onde ele está inserido. E ele, no almoço de domingo, vai falar, gente, eu estava lá limpando a sala tal e eu vi o lançamento do foguete. E ele traz o trabalho para a vida dele porque ele tem orgulho, porque ajuda a constituir uma boa identidade profissional. E você, faxineiro da indústria de cigarros? Eu mantenho um ambiente limpo aqui para as pessoas poderem trabalhar. Para quê? Porque esse é meu trabalho, porque eu tenho conta para pagar, porque eu tenho, né? Se ele acha que o prazer do tabagismo não compensa o risco de câncer de pulmão, então ele não está alinhado com o propósito da empresa que ele trabalha. Ele, no almoço de domingo, falei, como é que foi seu trabalho? Gente, não vamos falar de trabalho domingo, vai? Deixa eu descansar. Daí vem o sextou, né? Sextou. De 7 dias eu sou infeliz 5, e aí eu bebo álcool ainda, porque álcool é um ansiolítico, né? Ou vem a frase, não, a saúde reside no equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Quer dizer, o pessoal é bom e o profissional é ruim. Quer dizer, isso são sinais de que nós estamos desalinhados, nós não estamos entendendo o valor do que a gente está fazendo. Porque sim, nós precisamos de uma remuneração, o lucro é bom, a gente precisa disso, mas isso é sobrevivência. Depois que a sobrevivência está garantida, a gente precisa falar de viver, de vivência, entre aspas. E isso é mais subjetivo, né? Então, a percepção do valor do que eu faço é fundamental para eu sentir que eu tenho valor. E muitas vezes a gente cria organizações do trabalho que às vezes tem um propósito anunciado muito bacana, que às vezes tem valores muito alinhados e interessantes, mas que depois, na hora da gente ir construindo as regras, e quando chega lá na ponta, não tem nada a ver com o propósito que a gente está fazendo, né? E aí eu, às vezes, começo a buscar um resultado que eu nem sei mais por que eu estou fazendo esse resultado. E tem vários exemplos e, às vezes, várias armadilhas nisso aí. Aliás, uma coisa que é importante a gente falar aqui é que não existe vilão nessa história. Eu não conhecia até hoje, em todos esses anos de experiência abordando adoecimento mental e indo a fundo, entendendo o modelo de negócios de algumas empresas e mudando, interferindo nesses modelos de negócio e analisando essas organizações do trabalho, eu nunca cruzei com um executivo, com um dono de empresa, com um acionista, que esfrega a mão falando, eu vou adoecer as pessoas, mas eu vou lucrar muito. Não existe isso. O que existe é uma dificuldade que a gente tinha até hoje, até aparecer a psicodinâmica no trabalho, uma dificuldade que a gente tinha de entender, mas por que as pessoas estão adoecendo? Porque assim sempre foi assim. Eu sempre digitei, nunca tive lerdorte. Por que as pessoas estão tendo lerdorte? Onde está o problema? O problema está na postura, na quantidade de toques. Hoje a gente consegue falar. E por que as pessoas estão adoecendo mentalmente? Eu já fiz uma sala de descompressão, tem psicólogo, tem psiquiatra lá, tem plano de saúde, tem assistência, fiz palestra sobre mindfulness e meditação, mas e o trabalho? Não, mas o que no trabalho? Agora dá para fazer. E uma das coisas é esse alinhamento entre o propósito anunciado e as regras todas, desde de todas as formas de incentivo, de avaliação, de encarreiramento, os sistemas que usa, as regras, as limitações jurídicas. Você precisa analisar tudo isso e ver aonde eu estou bloqueando a realização do propósito. E, quando a gente faz isso, o resultado financeiro tende a ser muito maior, que é outra grande ironia. Então, agora a gente tem aonde olhar isso. Segundo aspecto, além de eu ser útil, de eu gerar valor, o segundo aspecto é, eu preciso ser único, eu preciso ser criativo, eu preciso ser engenhoso, eu preciso usar minha criatividade e minha inteligência. Senão eu sou uma máquina. E se eu sou uma máquina, para que eu sirvo? Né? Eu preciso ser uma pessoa no meu trabalho. Uma pessoa com as minhas características, as minhas individualidades, o meu jeito. E eu vou cada vez aprendendo mais a fazer melhor aquilo que eu estou fazendo. Então, o senso de unicidade é eu, indivíduo, profissional. Qual a minha contribuição no sentido de quão bom, o quão habilidoso, o quão engenhoso eu sou. Né? Vou dar um exemplo onde a gente, às vezes, interfere nisso. Centrais de teleoperação bastante comum, centrais de teleoperação com um roteiro e um script muito engessado.
Para que a gente faz um roteiro e um script muito engessado? Por que a gente fala cada sílaba que as pessoas precisam falar? Porque a gente quer mitigar risco, porque a gente quer que as informações cheguem precisas e não falte nada para os clientes que estão ligando e etc e tal. Mas qual que é o efeito isso para o teleoperador? Eu não quero que você aprenda, eu não quero que você entenda disso, eu não quero que você seja uma pessoa e o seu cérebro, eu só quero a sua corda vocal. Então, ao longo do tempo, isso vai gerando uma angústia muito grande. Daí vem o gerundismo, né? Por que eu ponho no gerúndio aquela frase, aquele verbo daquela frase? Para fingir que sou eu que estou falando aquela frase, porque eu não estou falando nada, eu estou lendo um script, e que determina até as palavras que eu tenho que usar. E a gente pensando que o trabalho é totalmente previsível, né? E a gente sabe que até a tarefa mais simples, na hora do real do trabalho, a realidade sempre nos surpreende, e por isso que precisamos de pessoas trabalhando. Porque elas precisam ser criativas e driblar essas barreiras que a gente enfrenta. Então, e às vezes a gente precisa ser diretivo mesmo, né? Uma pessoa acabou de chegar, não sabe o que fazer, tem que ter um roteiro para ela fazer. Isso traz segurança para ela, isso é bom. Mas ao longo do tempo ela vai aprendendo, ela vai entendendo do que ela está falando, do que ela está fazendo. Aí a gente precisa começar a delegar para ela e deixar ela cometer os erros dela e ela aprender e a gente orientar. Até que chega num estado em que a pessoa é sênior, ela sabe tudo daquilo. Se uma pessoa que entende tudo daquele assunto, você dá um roteiro script, ele vai olhar para sua cara e falar: você está me desrespeitando. Você quer ensinar a fazer o meu trabalho? Quer dizer, a gente precisa considerar a individualidade. Aonde a organização do trabalho não está permitindo a individualidade. Aonde a mitigação de risco, aonde a vontade de ter controle e prestar o melhor serviço ou fazer da melhor forma está impedindo que as pessoas sejam criativas e possam fazer de uma melhor forma ainda, né? Possam evoluir, trazer insights e contribuir para o trabalho. Então, esse é outro aspecto que a gente analisa muito nas organizações do trabalho para tentar entender aonde está o sofrimento mental que está gerando esse adoecimento. E um terceiro e último aspecto que eu vou falar aqui para depois ver se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa. Eu estou curioso para saber o que vocês estão achando, se vocês querem saber alguma coisa. É que existe a questão do reconhecimento para fechar a identidade profissional. Porque o ser humano é um bicho social. A gente sabe quem a gente é pela reação que os outros têm do que a gente faz. Aliás, essa situação de pandemia, com esse isolamento, muita gente está angustiada, meio perdida. É uma sensação da gente derreter. Quem sou eu? Porque se eu não interajo com o outro, eu não sei quem eu sou, do ponto de vista psíquico. Eu faço uma coisa e a pessoa reage, eu sei o impacto que eu tive nela e eu começo a entender quem eu sou. É se expondo ao outro que a gente se conhece. E a gente está fazendo muita reunião falando pouco da nossa humanidade, do que eu estou sentindo, do que eu estou fazendo, quanta louça eu estou lavando, e quanta roupa, e das dificuldades que eu estou, e da insônia que eu estou tendo, ou das alegrias que eu estou tendo, de estar mais em casa, e estou com meu filho, meu filho aqui, ele vem, abraça, o filho participa da reunião, e a gente mostrar esse lado humano e as pessoas falarem o que é bom, o que é ruim, mas da emoção, do sentimento, da humanidade. A gente não está encontrando a humanidade dos outros. E isso é fundamental, porque é nos outros que a gente se reconhece. E isso tem que estar no trabalho também. Mas toda essa introdução para falar, eu falei que a gente precisa ser útil e único. A gente precisa saber o valor que a gente produz e a gente precisa saber o quão criativo, o quão excelente eu sou. Só que eu só vou saber disso através do reconhecimento. Sem o reconhecimento, não adianta ser útil, não adianta ser único, não adianta gerar valor e ser muito criativo no trabalho. Se eu não interagir com o outro e o outro não contar isso para mim, psiquicamente é como se eu não fosse. Então, o reconhecimento é fundamental. E o reconhecimento não é só o financeiro, é o reconhecimento subjetivo também. E não é só do chefe, é entre pares também. E para o reconhecimento acontecer, é fundamental que exista um ambiente colaborativo, exista uma cumplicidade, exista uma troca entre os seres humanos. E isso acontece naturalmente. Só que o mundo do trabalho inibe, muitas vezes, a organização do trabalho, o ambiente, a cultura, os rituais, todo aquele contexto muitas vezes inibe esse reconhecimento. Uma das formas de inibir o reconhecimento são ambientes extremamente competitivos. Você precisa ser melhor do que o outro. Se eu preciso ser melhor, eu tenho uma sacada, eu não vou mostrar para o outro, porque isso vai ser uma desvantagem para mim. E às vezes a gente
coloca, por exemplo, metas exclusivamente individuais, ranqueia as pessoas, premia o melhor. Quer dizer, está estimulando a competição. Isso é bastante comum no mundo corporativo. Né? Sempre foi assim. Né? A gente tem muita dificuldade de discutir isso. Só que quando a gente estimula pela competição, a gente é em detrimento da colaboração. E um ambiente onde não tem colaboração, o que acontece é uma dificuldade de troca e assim a gente acaba anulando o reconhecimento. E isso traz... o resultado disso, assim, coloquialmente, é uma sensação de solidão. Nossa, as pessoas aqui são muito competitivas, aqui é cada um por si. Nossa, ainda bem que é sexta-feira, porque amanhã eu vou ver minha família, eu quero falar com gente que eu confio. A confiança é uma variável muito importante nessa história toda que eu estou falando. Então, esses 3 aspectos são muito importantes. Como que a organização do trabalho está permitindo que dentro dessa empresa a utilidade, a unicidade, a individualidade e a troca e o reconhecimento entre as pessoas está sendo prejudicado. E olha, às vezes é bobeira. Às vezes é uma forma que está se cobrando a meta, às vezes é um aspecto que está ali, às vezes é uma restrição, uma penalização que a gente criou para se acontecer aquilo ou outro. A gente começa a engessar, a gente começa, né, a querer fazer melhor, mas aí a gente exagera. Por quê? Porque a gente não sabia como medir isso, como interferir nisso, se isso é bom ou é ruim, porque tem muita coisa, mas sempre foi assim, pô, tem que ser assim. Né? Muito comum a gente pensar sempre a visão de risco, a gente pensar como mitigar os riscos, como em fluxo de atestado, por exemplo, que é uma coisa muito comum. O atestado tem que ser carimbado, tem que ter o CRM, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que... E aí a pessoa tem que passar no ambulatório. Por quê? Porque tem gente que é malandra. E aí, porque tem gente que é malandra, a gente faz todas as pessoas que trazem atestado passar por um processo burocrático de verificação de veracidade, que é muito constrangedor, inclusive. A gente tem dificuldade em confiar. E eu vi em lugares que, por exemplo, tinha empresas que com a pandemia, com o coronavírus, falaram, bom, a gente precisa afastar as pessoas do grupo de risco. E agora, como é que a gente afasta as pessoas do grupo de risco? Nós temos que trazer atestado. Eu participei dessa discussão numa empresa. Eu falei, mas a gente vai pegar a pessoa que é do grupo de risco, vai fazer ela ir ao médico, ou ir à clínica, ao hospital, para pegar um atestado para a gente acreditar que ela é do grupo de risco? Ué, doutor André, como é que a gente faz? Confia. Vamos fazer aqui um processo, a pessoa se autodeclara, a gente afasta. Se tiver algum malandro que não é do grupo de risco que a gente pegar, justa causa, né? E foi super positivo. Inclusive com gestores falando, nossa, o meu pessoal do grupo de risco é o mais engajado, é o mais feliz, se sentiu super respeitado, adora fazer parte da empresa. Confiar também é um bom negócio. Enfim, dei uma introduzida para vocês entenderem mais ou menos qual o trabalho que eu faço, por onde eu abordo o adoecimento mental, eu e o pessoal do Instituto Trabalhar, que foi o convite que a Mantris me fez aqui para trazer isso para vocês. E agora eu estou vendo que está aparecendo alguma coisa aqui nos chats, eu vou começar a responder, então fiquem à vontade, espero dar conta de todos aqui. Excelente abordagem, obrigado. Competição também, né? É uma questão que às vezes traz bom resultado de produtividade, de performance a curto prazo, né? Mas quando a gente pensa num resultado alto, sustentável, a competição não está se provando não ser o melhor negócio, né? Eu trocaria o estímulo pela competição pelo estímulo pelo propósito, né? Fazendo uma brincadeira, rapaz, você faz esse número, por quê? Porque, cara, é sua meta, se você não fizer, você vai mal. Se você for mal, na minha cabeça que vai rolar. Esse é um estímulo pela competição, pelo terrorismo, pelo seja lá o que for. Qual que é a forma de estimular pelo propósito? Rapaz, faz esse número, por quê? Porque eu vou levar ele para o comitê executivo e decisões super estratégicas vão ser tomadas em cima do seu número. Opa, deixa comigo, né? E aí ele sabe o que ele está fazendo, ele entende o valor do que ele está fazendo e aí ele vai se engajar. E depois a gente precisa reconhecer. E aí, como é que foi? Foi ótimo. Pô, o comitê executivo falou que ficou super feliz. Você foi até a 7ª casa decimal, ficou super fácil tomar decisão. E o que ele vai pensar? Me dá mais número, porque eu me realizo fazendo isso. Porque eu entendo o valor do que eu faço e eu sou reconhecido por isso. Para dar um exemplo de como isso está no dia a dia, o que a gente vê, né? Quanto tempo levou este trabalho no Itaú? Olha, esse trabalho, ele depende muito do tamanho da empresa, depende muito se é uma área, se é a empresa toda, se é uma gerência, se é uma superintendência, quantas pessoas, a natureza do processo. E é um trabalho contínuo. Mas, para dar uma ordem de grandeza, uns 2, 3 meses para você
fazer um grupo focal, entender a organização, analisar todas as regras, os documentos, os indicadores de saúde, de negócio, e você começar a montar o quebra-cabeça, e depois de uns 2, 3 meses a gente tem um diagnóstico. Depois que a gente tem um diagnóstico, existe um processo de implantação de mudanças que precisa ser pensado junto com a empresa, porque é de dentro da empresa que isso precisa nascer. E o ideal é que isso se torne um processo contínuo, né? Então, não é um comprimido que a gente dá e resolve, mas é um olhar, são diretrizes que a gente cria a partir de uma primeira análise e que precisam, periodicamente, aí depende, talvez anualmente, fazer uma reunião e entender e ter uma vigilância, está acontecendo alguma coisa aqui, e aí a gente faz pontualmente análises, mas é um processo de alguns meses para dar uma entendida no contexto e depois ensinar a empresa a ter esse olhar, né, a poder preventivamente pensar em modelos de negócio, organizações e organização do trabalho, etc., de uma forma preventiva e o resultado é muito positivo, né? O Oswaldo está aí. Será que é o Oswaldo da B2P? Se for, oi, Oswaldo. Larissa, excelente, tudo que você falou fez muito sentido. Obrigado, Larissa. Andréia, sensacional, muito obrigado. Isso é um reconhecimento. Ufa, quer dizer que provavelmente eu cheguei ao propósito, atingi o valor que eu queria, que era trazer para vocês, o propósito dessa palestra para mim é trazer para vocês noções do que é psicodinâmica do trabalho, a percepção da oportunidade que as empresas têm agora, que não precisa mais fazer sala de descompressão, não que seja um problema fazer sala de descompressão, mas que a gente pode ter um olhar do que está comprimindo. E não existe culpado nessa história, existe uma grande oportunidade da gente começar a gerar saúde e resultados sustentáveis, reduzindo um monte de custo e um monte de problema. Tem 2 grandes desafios: sensibilizar as lideranças das empresas e também as áreas de saúde ocupacional das empresas. Pilan, isso aí é um desafio muito grande que passa pelo conceito de defesa psíquica, por isso que eu comecei por aí, quer dizer, porque quando a gente começa a falar que tem problema na organização do trabalho, os responsáveis pela organização do trabalho vão falar, mas esse cara está me acusando, eu não quero adoecer ninguém. Sim, ninguém quer adoecer ninguém. Então é muito delicado, a gente precisa mostrar o valor que isso traz e que não é uma acusação, né? Mas sim uma grande oportunidade que a gente tem. Mas é impressionante como eu ouço exatamente as mesmas frases que eu ouvia quando chegou a Ler Dort, né? Não, mas sempre foi assim, mas tem que trabalhar, vai fazer o quê? Não, mas eu também digito muito, né, mas eu pratico esporte, eu me cuido, né? E aí a gente começa a responsabilizar as vítimas e tem dificuldade de abordar o problema. Essa é a defesa psíquica, né, se manifestando com todo o seu potencial, né? Mas isso está melhorando, eu percebo que já tem uma abertura, já tem conversa com algumas empresas, isso já está acontecendo de alguma forma, e eu acho que é uma questão de tempo, como diz uma das pessoas com quem eu aprendi psicodinâmica do trabalho, é uma questão de tempo e dose, precisa dar tempo das pessoas, né? Então, normalmente as empresas tentam a sala de descompressão, tentam as palestras motivacionais de engajamento, tentam ensinar as pessoas a terem equilíbrio na sua vida pessoal e profissional, tentam fazer com que elas tenham resiliência, aprendam a meditar, tenta de tudo e a coisa não melhora, e tem uma hora que fala, pô, mas não é possível. E aí, ou às vezes tem algum evento, infelizmente eu tenho uma empresa uma vez que me procurou porque teve uma tentativa de suicídio, e por aí vai, né? Então, e aí a gente fala uma vez, fala outra, a pessoa, poxa, aí fala, tá bom, deixa eu rever o que eu estou fazendo aqui, e aí a gente traz esse outro olhar, e aí é muito positivo. Aí, quando a gente começa a implantar essas coisas, é um caminho sem volta. Mas é complicado, é uma barreira que a gente precisa... E eu vejo muitos médicos, colegas, abordando a saúde mental através da meditação, do mindfulness, da sala de descompressão e por aí vai, né? O que não faz mal, o que eu acho que pode ser feito, mas o próximo passo é muito raro, são poucos os profissionais que eu encontrei que têm esse olhar mais sistêmico, mais complexo e buscando a causa. Vamos ter acesso ao vídeo completo? Acho que a Mantris vai disponibilizar depois essa palestra, vocês acho que vão poder inclusive compartilhar. Pilan, se você quiser entrar e escrever aí
qual é o caminho para as pessoas depois acessarem esse vídeo e poderem compartilhar e assistir de novo. Acho que seria interessante. Excelente palestra, muito interessante também do ponto de vista pessoal, porque essas ideias podem ser aplicadas em nossas vidas para fugir do preconceito. Sim. Legal, Wanda. Não vejo outro caminho para as empresas de não colocar na pauta estratégica a psicodinâmica do trabalho, principalmente no pós-pandemia. Eu também, viu, Pilar? Em anos de profissão, depois que eu encontrei a psicodinâmica, realmente ela abriu uma porta e hoje eu não vejo outro caminho também. Eu acho que existem algumas coisas convergentes, tem uma coisa que no Brasil não tem, por exemplo, que eu acho que tem na Argentina, que eu estou começando a estudar e procurar isso, é o que eles chamam de psiquiatria social. Quer dizer, além de tratar os indivíduos, vamos entender o contexto. Então tem algumas coisas convergentes, assim, tem umas coisas, mas quem organizou tudo isso e consegue aplicar e fazer um estudo, fazer a clínica do trabalho, estudar uma organização do trabalho, entender o que está acontecendo e conseguir agir pontualmente, que nem eu fiz naquele programa de readaptação, né? É a psicodinâmica do trabalho. Sim, a gravação ficará disponível posteriormente. Iremos disponibilizar o vídeo da live nas redes sociais da Mantris. Tá bom, obrigado, Pilar. A gente tem mais 4 minutos. Eu vou dar mais um outro exemplo prático, vou aproveitar aqui para dar um outro exemplo prático, que é um exemplo muito positivo, que no Itaú também. Eu tenho muita prática no Itaú, porque eu trabalho lá há muitos anos e sou um consultor interno lá hoje, um responsável técnico e tal. Ajudei a construir toda a área de saúde, né? Quando eu cheguei, era um outro cenário, mas agora eu, inclusive, tô aqui, né? Não tenho essa exclusividade para o Itaú, e tem o Instituto Trabalhar também, que é o pessoal da psicodinâmica do trabalho, que eu recomendo muito o contato e buscar, e se vocês tiverem com problema de adoecimento mental nas empresas onde vocês trabalham. Mas um exemplo concreto de como às vezes mexer na regra e como a gente... Bom, eu vou falar rapidinho esse exemplo, porque eu acho que ele é bastante prático e simples. Muitas agências tinham um problema de reclamação de atendimento, porque quando um cliente ia numa agência que ele não tinha conta, ele era muito maltratado pelo gerente. Porque o gerente, a performance do gerente era medida pelo resultado da carteira de clientes dele. Quando entrava um cliente de outra carteira, ele era uma perda de tempo, esse cliente, porque ele tinha que atender o cliente, mas ele queria atender a carteira dele e trazer resultado para ele. O que isso era na vida? Como é que isso era o resultado disso? Pô, sempre que eu vou nessa agência que eu não tenho conta, eu sou super maltratado. Precisa treinar melhor os gerentes, precisa selecionar melhor os gerentes, quer dizer, sempre foco nas pessoas e não no contexto. E para o gerente era um conflito ético-moral. Por quê? Pô, eu quero atender bem essa pessoa, mas se eu der muita atenção para ela, eu não vou dar atenção para minha carteira, e eu sou medido, encarreirado, avaliado pela performance da minha carteira. Qual foi a solução que foi dada para isso? Sempre que eu atender bem um cliente de outra carteira e ele produzir alguma coisa, um bom índice de satisfação ou um produto comprado, as duas carteiras pontuam. A do vendedor e a carteira da onde ele está alocado. Qual é o resultado disso para o gerente? Bom, não interessa, se é cliente eu vou atender bem. Por quê? Eu não vou estar perdendo tempo. Vai ajudar na minha performance, na minha carreira, na minha avaliação. Para os clientes, agora qualquer agência que eu vou, o cara quer saber o que eu tenho, como é que posso ajudar. Pô, estou sendo muito bem atendido. Para o banco, vendas de clientes para outras carteiras passou de 2% para 12%. E trouxe um aumento na venda de milhões em poucos meses. Para ver assim, a gente poderia penalizar o gestor, questionar o gerente, questionar a forma de seleção do gerente, dar palestra e curso e treinamento para o gerente, como acolher um cliente. A gente poderia fazer regras para evitar que os clientes vão em agências que não são as dele, para usar os canais digitais e por aí vai. Não, a gente mudou a regra que era incoerente. Por que a gente espera? Que o gerente atenda bem todo o cliente. Então isso precisa ser uma vantagem para ele também, que é uma vantagem para o banco. Então a gente ajudou mudando essa regra, criando uma regra coerente com o que a gente queria, pum, resolveu e trouxe mais resultado para o banco e foi um micro ciclo virtuoso que a gente criou ali. Para dar exemplo de que antes de olhar para as pessoas, vamos dar uma olhada para o que as regras, a organização do trabalho está provocando nas pessoas. Essa é a minha provocação hoje. Bom, tem mais um minuto, eu acho que então a gente pode encerrar por aqui. Queria agradecer a oportunidade da Mantris de dar esse espaço para mostrar um pouco esse trabalho, apresentar para vocês. Estou à disposição. Acho que na live, lá na gravação da live e no convite tem lá o contato.
se vocês quiserem saber mais, quiserem conversar mais. Vou deixar aqui... Não, acho que já tem um e-mail lá, tá tudo lá no invite, né? Mas enfim, meu LinkedIn, para quem quiser, André... Ixi, vou deixar aqui meu LinkedIn antes de encerrar. André Herman de Fusco. Esse é o meu LinkedIn. Então, vocês podem me achar ali também. Foi um prazer. Obrigado, Mantris. Obrigado, Pilan. E obrigado ao Sesquim, que também fez essa ponte aí, pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho dessa coisa que eu sou apaixonado, porque eu acredito muito, e vejo muita vantagem e tenho praticado, e é muito legal, que é a psicodinâmica do trabalho e uma análise da organização do trabalho, como a gente resolver, como a gente ia atuar na questão da saúde mental. Certo? Um forte abraço a todos vocês. Espero que um dia a gente se encontre pessoalmente e possa trocar mais. Muito obrigado.